Presta muita atenção agora, vamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus, com reverência, temor e santo tremor. As crianças que ficaram quietinhas, ou se dirijam até os locais de isolamento. Lucas 21, vamos prestar atenção no verso 9. Lucas 21, verso 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, presta atenção nessa palavra revoluções. Em outras traduções, ela aparece com o termo sedições. Não vos assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Agora vá comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. No capítulo 7. Primeiros Coríntios, capítulo 7, verso 29. Diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Deixa aberto em 1 Coríntios 7, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua graça, Teu favor, Tua bondade, as Tuas ternas e infinitas misericórdias. Eu peço que o Seu Espírito Santo haja aqui essa noite, trazendo temor, quebrantamento, reverência, diante da Sua santa palavra, diante dos tempos que nós estamos vivendo. Pai, o Senhor sabe que a parte da Sua graça eu não obterei resultado nenhum, o que tantas vezes já aconteceu, mas eu recorro ao Seu favor, não por mim, mas por amor aos Seus eleitos, Seus filhos, Seu povo. Peço que operes, peço que mude a nossa concepção de mundo, de vida, de realidade, divina, bíblica e terrena. O tempo se aproxima, Senhor, desperta-nos, que o Seu temor se apodere desse salão, que o Senhor ilumine mentes e corações, que o Senhor nos constranja, que haja tamanha graça, que o mais duro dos homens presentes não consiga resisti-la, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu peço que por favor as crianças, se estiverem interferindo, que elas tomem as devidas providências. Irmãos, eu não pude preparar a mensagem da família, porque essa semana de oração que a igreja teve, eu usei ela para retirar para minha consagração pessoal, e fiz estudos devocionais particulares para mim, e uma série daquela requer pelo menos 3 dias de estudo, não foi possível fazer. Entretanto, o Senhor, em sua onisciência, em sua misericórdia, nos trouxe uma palavra oportuna, uma palavra atual, uma palavra pertinente. O tempo se abrevia, o tempo se abrevia. Eu vou falar do fim.
Hernandes Dias Lopes, na última segunda-feira, na Igreja Presbiteriana, falou sobre o fim. A última participação minha na Consciência Cristã foi sobre o tema, o fim. John MacArthur, recentemente, dando uma entrevista, falou sobre o fim. Augusto Nicodemos, repetidas vezes, tem falado sobre o fim. Viver tendo em vista o fim, viver na expectativa do fim, viver na iminência do fim, muda a maneira com que vivemos. Viver com a iminência, a expectativa do fim dos tempos, altera radicalmente a maneira como vivemos nessa terra. Tudo está apontando, meu irmão, para um período da consumação dos séculos. Tudo está apontando para o cumprimento final das profecias. E a igreja precisa estar atenta, alerta, e ela precisa esperar pela volta de Jesus. Precisa estar pronta, atenta, com respeito à volta de Jesus. Jesus nos alertou contra a dormência, o sono, a indiferença, frieza, carnalidade, com relação à sua volta. A igreja institucionalizada, visível, orgânica, ela seria numa grande parte dominada por um sono, inércia, apostasia, e sendo pega de surpresa quando o fim ocorresse, ou quando Jesus voltasse. E ele diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Ficai em alerta. Há uma quantidade de textos que dizem para nós vivermos com a esperança da volta de Jesus. E para isso, eu vou usar o texto do apóstolo Paulo. Na sua primeira carta, no capítulo 7, surgiram várias dúvidas na igreja de Corinto com relação ao casamento, celibato, solteirismo e as viúvas. Ele está tratando disso no capítulo 7. As pessoas estão perguntando se deveriam casar ou ficar solteiros por causa da condição da época. E uma das formas que Paulo usa para responder é com a escatologia. E nessa resposta de Paulo sobre o casamento, onde ele apela para a escatologia, para mostrar para ele como eles devem ficar, nós aprenderemos como viver tendo em vista o fim. Se o fim está próximo, se somos a geração mais próxima do fim, se as profecias em todas as áreas estão se cumprindo, apontando para este fim, como deve viver aquele que tem em vista o fim? A primeira coisa que Paulo apresenta na sua resposta aos coríntios, a primeira coisa que ele ensina é que o fim está chegando. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Ao mencionar isso, Paulo tem em mente duas coisas. Primeiro, a brevidade da vida. Segundo, a volta iminente de Cristo. Primeiro, vamos para a brevidade da vida. Na nova versão transformadora, o texto é assim: irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Paulo quer lembrar os coríntios
que a nossa trajetória nesta existência é breve. Ele quer que os coríntios vivam com essa perspectiva, que a nossa vida, que a nossa trajetória nesta existência é fugaz, é breve, é passageira. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Moisés diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. O salmista diz que a nossa vida é como um capim. Paulo quer conscientizar, alertar, chocar seus leitores, dizendo sobre a brevidade da vida, a qualidade do que é breve, curto, passageiro, micro, fugaz. E quer que eles vivam com essa perspectiva. Irmãos, Deus quer nos alertar, não duraremos para sempre. A nossa vida passa como um conto ligeiro, como um vapor que se dissipa no ar. Ela é breve, é ligeira. Eu tenho visto isso na minha vida. Estou com as cartilagens dos 2 joelhos destruídas. Peles e manchas nos braços. Velhice, cansaço, dores. A minha vida está passando. Estou encontrando debilidades no meu corpo que eu não tinha. Dificuldades que eu não tinha. E parece que foi ontem que eu tinha 15 anos. A vida está passando. A brevidade da vida. Primeiro que ela é curta. A outra coisa que Paulo tem em vista aqui, não é só que ela é breve. Ele quer adverti-los também da certeza da iminência da morte. Aquele que vive muito vai viver 80 anos. É grande, é curto isso. Mas quando ele diz que o tempo se abrevia, ele está dizendo, vocês não sabem a hora que podem morrer. A morte é súbita. Pode ser a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Ela tanto é breve na sua duração máxima, quando ela pode ser interrompida a qualquer momento, porque a morte é iminente. O que quer dizer isso? Ela é inesperada. Ela acontece a qualquer momento. Portanto, qual é a ideia de chocar os seus leitores com isso? Se a minha vida é extremamente curta, ínfima, pífia, pequena, micro, e se a morte pode chegar a qualquer momento, inclusive hoje, eu devo saber muito bem como usar esta curta vida. Eu devo saber como usar. Para que eu vivo? Para quê? Com quem? Como gastá-la? Davi disse, entre eu e a morte, só existe um passo. Ela é breve, ela é curta, ela é pequena. Charles Studi diz assim, uma vida só, e logo passará. E somente o que for feito por Cristo, permanecerá. Qual a última vez que você viveu tendo em vista a brevidade da sua vida? Eu estava me lembrando das nossas primeiras reuniões de jovens. Eu estava me lembrando do Renan, do Jonas, do Natanael. Eram garotos mirrados, magros, com penugens no rosto. Outro dia o pastor Danilo saiu da igreja de bicicleta. O pastor Cunha outro dia, estudando no Objetivo. De repente parece que eu dormi e acordei, todos estavam 15, 20 anos mais velhos. Como é breve. E outros tantos que estavam conosco, e a morte os levou repentinamente, fortuitamente. Levou. E Deus quer que nós façamos isso. Hollywood, revista Caras, contigo, as mídias,
O mundo secular passa a ideia de imortalidade. Parece que Marilyn Monroe está viva e é bonita até hoje, e que Elvis continua cantando e rebolando até hoje. Passa a ideia de imortalidade, de beleza plena, imarcessível. E ninguém quer dizer da iminência da morte e da brevidade. Você logo, logo não vai conseguir fazer os mesmos movimentos com os braços. Não vou conseguir ler livros. Não vou conseguir enxergar a distância, subir algumas escadas. Porque a vida vai passar. Ela é breve. Breve. Nossos anos passam como um conto ligeiro. Nós voamos. Nós passamos. A segunda coisa que Paulo quer passar aos seus leitores, quando ele diz: isto porém vos digo, que o tempo se abrevia, aponta para a volta iminente, repentina de Cristo. Paulo quer lembrá-los, o tempo se abrevia, ou seja, Corintos, o Senhor Jesus está voltando. Ele está querendo dizer a eles: a vinda de Cristo é certa. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar. O fim está próximo. E Paulo quer conscientizá-lo, inculcar na mente deles: devemos viver sempre na expectativa da volta do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,13, mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos a volta, nós esperamos o fim, nós temos o fim na nossa mente. Todos os cristãos do antepassados viveram com a expectativa da vinda, da volta do Salvador. Todas as gerações passadas esperavam este acontecimento apocalíptico, estrondoso, mundial, universal, o retorno glorioso do Senhor. E parece que a nossa geração se esqueceu disso. Irmãos, eu vos digo que o tempo se abrevia, a vossa vida é um vapor, a vossa vida é uma neblina, a vossa vida é um capim. Irmãos, Cristo está voltando. Essa existência, essa história, essa configuração não permanecerá para sempre, ela será consumida. Os crentes parecem que se esqueceram desses dois fatos, não vivem mais à luz desses fatos: a brevidade da vida, a morte iminente e a volta do Senhor Jesus. Eles esqueceram, eles apagaram da sua agenda, do seu vocabulário, da sua cosmovisão, do seu modus operandi, do seu modus vivendi. Parece que eles vão viver como Matusalém séculos. Parece que Jesus vai voltar daqui a 8 milênios. Como o senhor pode afirmar isso? Porque o modo como eles vivem apontam para isso. Indiferença, ambição, carnalidade, frieza não são características de quem vive tendo a morte em vista, a brevidade da vida e a iminente volta de Jesus. Nós estamos sendo tomados por uma letargia, inércia, indiferença. Jesus advertiu você: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, próximos ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento, compravam e vendiam. Indiferença, colocando as suas ênfases em ambições pessoais, em romances, em paixões, em glutonarias, em hedonismo, em prazer, ignorando os sinais, ignorando a morte, a decadência da sociedade.
Assim como foi nos dias de Noé, os homens seriam embriagados pelo deleite, pelo prazer, pela indiferença, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam sono, letargia, cegueira, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, e eu oro para que este não seja você. Eu oro para que esse não seja você. Eu sei, tudo que você quer comprar, principalmente vender, comer, beber, você só quer ser feliz e não quer que ninguém te impeça, nem esse embaraçoso evangelho da graça e da glória, e nem esses pregadores ostensivos, incisivos, que ficam colocando pedra de tropeço nos seus desejos e nas suas ambições, que envolvem comer, beber, comprar, vender, casar e se dar em casamento. Quando as primeiras gotas caírem e você chegar arrastado até a arca, ou boiando, a porta estará fechada. Não vai entrar mais ninguém. Aí você vai recorrer às tuas riquezas, às tuas paixões, que serão consumidos, não pela água, mas pelo fogo. Paulo então os alerta contra a morte e a volta de Jesus. E agora Paulo vai dizer qual deve ser a postura dos coríntios diante do tempo que se abrevia, o fim, a morte. Como eles devem viver. Nós agora vamos ver. Portanto, diante dos tempos que estamos vivendo, como devemos agir nesse mundo. Primeiro, Paulo vai dizer, não vivam para si próprios, mas para Deus. Verso 29. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Na versão transformadora, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo não está dizendo que o casamento é ruim, que não se pode casar, que família é coisa ruim, que os filhos, a família, a casa devem ser negligenciados. O Paulo está dizendo que, tendo em vista este tempo, não vivam apenas em função disso. Não vivam como se o contexto familiar, profissional, financeiro fosse a finalidade da sua vida. Os que são casados vivam como se não fossem, como se, eles são, como se seria. Não se entreguem única e exclusivamente para as questões desta esfera, dessa existência, desta vida terrena. Há crentes que vivem como se a finalidade da vida fosse só este contexto material passageiro, só em questão das benesses da sua família. O que significa? Eles ornamentam as suas casas, suas filhas, seus filhos, suas esposas, sua vida, apenas com o que é material, e não com o que é espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Não vivam em função disso. Vivam tendo em mente, Coríntios, que Ele vai voltar. Irmãos da Igreja Aliança do Calvário, vivam tendo em mente que Cristo vai voltar. Vivam, Paulo está dizendo aqui, para o seu reino. Pai nosso que estais no céu, rasgou da Bíblia? Venha a nós o vosso reino. Onde está contida
essa oração, essa frase, essa ordem? No Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? A constituição do reino. Ele é o rei, tem um reino. Aquilo é a lei do reino, a constituição. O que é a constituição? O elevado padrão que o súdito do reino, eu e você, devem andar. E qual que é um dos termos dessa constituição? Qual que é o artigo e inciso? Venha a nós o vosso reino. Avança teu reino através de mim, me inclui no teu reino, que eu trabalhe para o teu reino, que a prioridade seja o teu reino, e no mesmo sermão, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça. Vivam para o reino, vivam para a glória de Deus. Aquele que sabe que vai morrer a qualquer momento, tem que viver dessa maneira. Aquele que sabe que a vida é breve, tem que viver dessa maneira. Aquele que sabe que ele vai voltar, deve viver para a sua glória. Acho que tem alguns crentes que não entenderam isso. Acho que você perdeu o conceito de fé e de cristianismo. Veja só, escuta. Quando ele fala assim, apartai de mim vós que praticais a iniquidade, a palavra iniquidade ali é no grego anomia. Anomia. O que é anomia? É o conjunto de duas palavras. A é o alfa de negação, é a partícula negativa. Não. Anomos, lei. Sem lei. Sem lei. Ai daqueles que viveram como se não tivesse uma lei. Anomos, sem lei. Tem pessoas que vivem como se não houvesse lei. Vivem à luz do seu desejo. Existe uma lei para você obedecer. Não seja um anomos. Você está debaixo de uma constituição. E aquele que deixar um desses mandamentos, posto que o menor deles será chamado mínimo no reino dos céus. Tem irmãos que atuam, trabalham, conduzem as suas vidas, sem ter como base a regra de fé e conduta do crente. A Bíblia fala como eu devo usar os olhos, a boca, o dinheiro, os negócios, o casamento. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Decisões são tomadas à luz da Escritura. Decisões são tomadas à luz da lei. E quem ele condenará? Os sem lei, os anomos, os que viveram como se não existisse uma lei para cumprir. O que você está fazendo? O que você vai fazer? O que você pensa? Como você age? Como se conduz? Cada detalhe da sua vida é pautado pelo que a Escritura e o mandamento diz. Aquele que vive à luz da eternidade, da volta de Jesus, não vive para si mesmo. Não vive. 1 Coríntios 5,15, ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam para si mesmo, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que aquele por quem ele morreu e ressuscitou, ou seja, você, não viva mais para si, mas viva para ele. Existem umas palavras que foram esquecidas do nosso vocabulário. Onde ficaram elas? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, porque todo aquele que achar a sua vida, perdê-la, e todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Me diga onde está o cumprimento deste texto na sua vida agora. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não, eu não estou interpretando nada, não é o pastor Paulo chato, agressivo, eu estou só recitando. Negue-se, porque quem achar a sua vida, o que é isso? Viver conforme o seu nariz
I have bad news for you. Vai perder sua vida. E quem por amor de mim perder, o que é perder? A ideia é os benefícios desse mundo, a popularidade, a fama, o luxo, o prazer, perder, ser consumido por Cristo. Acha lá. Tome a sua cruz, objeto de escárnio, de execução romana, de maldição, e segue uma ideia assim, ó: siga-me até o martírio, se for necessário, obedeça-me até a morte. Esse vai achar a vida, como Wesley achou, Whitefield achou, Edwards achou, Ana achou, Esther achou, Moisés achou, Elias achou, Abraão achou, Daniel achou, Bartimeu achou, Cornélio achou, Eucana achou, Ana achou, Susana Wesley, Suzanne Spurgeon, Catherine Buff acharam. Primeira postura: não vivam para si. Eu sei que você pode às vezes não gostar do tom, da estética, da performance da minha pregação. Nem sempre ela é agradável. Não se atente para isso. Se atente para o conteúdo. Eu procurei ser o mais fiel possível ao texto. E eu estou dizendo exatamente o que Paulo quis dizer aos coríntios e a nós. Tendo em vista o fim, devemos ser ousados e destemidos. Verso 30. Mas também os que choram, como se não chorassem. O que Paulo quer dizer isso? Por causa da perseguição e do momento crítico, os cristãos daquele tempo estavam gemendo, sucumbindo ante a prova, a dor, sofrendo, murmurando. Paulo está dizendo aqui: tendo em vista a morte, a brevidade da vida, suportem o sofrimento, suportem as tribulações, não recuem, não cedam, não esmoreçam, porque Ele está voltando, o sofrimento acabará. Não deixe que os problemas dessa vida consumam vocês, é isso que está em pauta. Norteiem vocês, dirijam vocês, inundem vocês, controlem vocês, domine-os, suporte-os. Primeiro João, capítulo 4, diz assim: aquele que tem nele essa esperança, purifica-se como ele mesmo é puro. O que é isso? Aquele que tem em mente a volta de Jesus, tem uma esperança e é fortalecido na esperança. Ele está dizendo: não sucumbam, suportem, não cedam, mas é mais que isso, isso é a negativa. A ideia do texto tem uma parte positiva. Ao invés de chorar, ele está dizendo, pelo contrário, batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não fiquem na defensiva, amedrontados, acovardados, acuados, lamentando, chorando. Combatam o bom combate, porque Ele está às portas. Combatam o bom combate. Batalhem pela fé que foi dada aos santos. Entrem nos flancos, nas trincheiras, nos lugares estratégicos. Defenda a fé, pregue o evangelho, faça missões. Essa ideia, ao invés de chorar. Mas também os que choram, como se não chorassem. Não. Paulo está dizendo que os tempos são tão angustiosos, a morte é tão iminente. Não se percam nisso. Não se afundem nisso. Combatam o bom combate. Vou pegar a toalha para mim. Jurava que eu não ia transpirar hoje. Esqueci das minhas origens.
Obrigado. Vai, não peques mais. Irmãos, presta atenção. Segunda característica, segunda postura que devemos ter: combata o bom combate, sejam ousados e destemidos. É o tempo de quê? Sabendo que essa situação dessa sociedade está desse jeito, se posicione como um soldado, lute. Meu irmão, presta atenção, se está equivocado, você foi influenciado pelo conceito neopentecostal, esse contexto freudiano que entrou e colocou a igreja, fez dela a clínica da alma, a casa dos feridos, dos aflitos, do enfermo. Jesus nunca se refere à igreja assim, ele se refere ao crente, à igreja, com combate, guerra, luta, soldado, peleja. Ele trata a vida cristã como uma milícia, um combate, uma guerra espiritual contra a carne, o pecado, o diabo. E o crente como um soldado, armado com armaduras, com ferramentas, com armas. Ou seja, cada um de nós foi chamado à guerra, foi chamado à peleja. Não fomos chamados para ficar confortáveis em Sião, acuados em Sião, escondidos em Sião, mas empunhar a espada e ir para a guerra. Combatam, lutem. 2 Timóteo 2, 3, 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos aqui, veja só, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida. Outra tradução é se embaraça. Se você é um soldado e foi chamado à guerra, não seja um desertor. Você foi chamado para lutar, porque o seu objetivo é satisfazer o seu general, Cristo. Provérbios 24, 10. Se te mostrar frouxo no dia da angústia. Que dia é esse? Dia da brevidade, da iminente morte, da volta de Jesus. Tua força será pequena. Não seja um covarde. Lute. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu marido. Lute pelo seu lar. Lute pela sua escola. Lute pela sua igreja. Lute. 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 As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oração, jejum, o santo evangelho, a proclamação do evangelho, a exposição da palavra. Lute. 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 João diz que não sejamos envergonhados com a tua aparição ou com a tua vinda. Qual deve ser a nossa posição, tendo em vista o fim? Não viver para si mesmo. Segundo, combater o bom combate. Suportar o sofrimento. Não ficar lamentando. Fulano vai entrar no poder, lei vai ser aprovada, a espada vai vir. Esse país, e lei, e coisa. Sabe o que Jesus fala? Não agora. Quando o anticristo estiver no poder e estiver protagonizando o maior banho de sangue que a terra vai conhecer, fazendo Hitler ser contador de história. Aqui está a perseverança dos santos. Aquele que tiver que ir para cativeiro irá. E aquele que tiver ser morto com a espada, morto pela espada será. O que ele está dizendo? Deixa a espada vir. Deixa o cárceres vir. Não recuem. Não corram. Não se amedrontem. Aqui está a perseverança dos santos. Suportem. Passem o fio da espada. Terceira posição nossa. Não ponham suas expectativas nesse mundo. Não ponham suas expectativas nesse mundo. Verso 30. Mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não alegrassem. O que quer dizer isso? Os que alegram como se não alegrassem.
A ideia é assim, ó. Tendo em vista esse tempo, não coloquem as esperanças de vocês em pessoas, na fama, no sucesso, fazendo disso a sua fonte de alegria. E os que se alegram, os que se regozijam com esse mundo, os que botam esperança neles, não façam isso. Não coloque expectativas nesse mundo, gente. Pessoas estão vivendo como isso aqui fosse o paraíso, como se isso fosse eterno, como se isso fosse fonte de gozo pleno, prazer pleno. Não é. Os que se alegram, como não se alegrassem, não coloque suas esperanças em pessoas, na fama, no sucesso. Não coloque sua esperança nesse mundo, porque você se frustrará, você não alcançará gozo, não alcançará alegria, nem paz. O que Paulo está dizendo? Que a alegria de vocês seja posta não nesse mundo, mas no vindouro. Que seja colocada no fato de que Ele vai voltar, que seja colocada em Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19, rasgou da Bíblia também. Se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua esperança em Cristo se limita só a essa vida, ao seu salário, ao seu trabalho, aos seus carros, ao seu prazer, você é o mais miserável de todos os homens. E Paulo está dizendo, não ponham suas expectativas no mundo. A ideia é aqui, ó, Coríntios, vem cá, vejam como vocês estão projetando a vida de vocês. Qual é o programa de vida, o seu programa de vida para os próximos anos? Quais são seus projetos para o segundo semestre de 2021? Quais são seus projetos para 2022, 23, 24, 25? Quais são? Em todas as camadas e áreas da sua vida. Paulo está dizendo, pensem, calculem, o que vocês projetarão à luz dos fatos profetizados e recentemente cumpridos. Faça cálculos, planos, projetos à luz de uma realidade, não fora da Bíblia, não secular, social, mas escatológica, bíblica, até o osso, até o tutano, Bíblia. Nada além da Bíblia, sola Escritura. Sabe por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não ponham as esperanças de vocês, não ponham esse mundo. Ele não está dizendo que é pecado se alegrar. Ele está dizendo que a origem da alegria que pode ser o pecado, a fonte da alegria, não é esse mundo. Pelo contrário, tem também uma positiva. Mas que a nossa alegria seja posta em Cristo, na sua volta. Filipenses 3, 20, 21. Mas nossa cidade é glória. Vou sapatear aqui, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Se isso aqui não causa aceleração no seu coração, gozo, júbilo, tem alguma coisa errada com você. Nossa cidade está no céu. Você não espera isso? Eu espero falar com Jonathan Edwards. Eu espero olhar para Spurgeon. Eu espero caçar e ver George Miller. De repente eu, Paulo, Moisés, Abraão, todo mundo volta. Vixe, tem alguém maior.
Sim, o Cordeiro. Que cidade vai ser essa? Que lugar será esse? Uau! Não vai haver sol, o Senhor brilhará sobre nós. Não vai haver luto, nem dor, nem pranto, nem clamor. Essas coisas passaram. O mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva para o seu marido. Uau! É isso que eu espero. Quem não espera o céu, do céu não é, e para o céu não irá. Quem espera o céu, é do céu, e para o céu irá. Vou ver o Geraldo. Fácil. Não ponha suas esperanças nesse mundo. Porque o que há nesse mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E essas coisas passam. Eu vou até ler o versículo na íntegra para quem espera no mundo. Porque tem gente que espera, o que vai fazer? Espera aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não é salvo. Porque tudo que há no mundo, qual muitos põem a sua esperança, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que colocar suas expectativas nisso aqui, infelizmente, quebrará a cara, porque esse mundo passa. Quarto, recomendação que Paulo dá. Qual a postura que temos que ter, tendo em vista a vinda de Jesus? Primeiro, não bote suas expectativas no mundo. Terceiro, Quarto, não se apegue às coisas materiais. Verso 30. Os que choram como não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Agora a palavra vai ser dirigida para os materialistas, consumistas, capitalistas, avarentos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Henry, se você souber que você vai morrer daqui 3 semanas, para que você vai atrás de BMW? Para que você vai se apegar a essa tranqueira? Para quê? Se Jesus vai voltar e o que ele vai levar aqui é só aquilo que ele redimiu. Não se apegue a coisas materiais. O que Paulo está dizendo? Não deem valor excessivo a riquezas. Não deem valor excessivo ao dinheiro. Não deem valor excessivo a posses. Porque as coisas materiais são incompatíveis à necessidade da alma. Poxa! Não é a vida mais que a comida? Não é o corpo mais que os vestidos? Jesus está... Parafraseei. Parafraseando o que eu falei. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer e beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Porque não é a comida, não é a vida mais que a comida, e não é o corpo mais que as vestes? Qual de vós, com todos os seus cuidados, conseguirá acrescentar um covo da sua estatura? Olhai para as aves do céu, não colhem, não semeiam, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Não tem de muitos mais valor que elas, homens de pouca fé. E quanto aos vestuários, por que estáis solícitos? Olhai os lírios do campo, vejam como floresce. Nem trabalham, nem tecem, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos, perguntando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois são os gentios, pagãos ímpios, que buscam todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabei que necessitai de todas elas. Antes, ao invés disso,
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas frugalidades que tiram o teu sono te serão acrescentadas, diz o Senhor. É só quem tem fé que crê nesses textos. Não se apegue a coisas materiais. Não viva tendo este fim. Não ponha sua confiança e alegria nisso. Ok? Coisas espirituais. Negativa. Positiva. Ao invés disso, se apegue às coisas espirituais. 1 Timóteo 6,17. Ordene, Timóteo, aos que são ricos, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança, olha aqui, na incerteza das riquezas, apego às coisas terrenas. Ao invés disso, ponha sua confiança em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Você lembra da parábola da avareza? Um homem fazendeiro rico, tem uma grande colheita, faz celeiros, e a colheita dele abunda, ele enche os celeiros. Ele diz assim, a hora que vê todos aqueles celeiros, isso. Ele diz, não tendo onde colocar mais a sua colheita, disse, o que farei? Já sei, derribarei esses celeiros e construirei outros maiores, e direi, alma minha, goza farta, pois tem muitos bens e muitas riquezas. E então vem Jesus e diz, louco! Essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco! É louco. Jesus chama louco o que se ajunta só nessa terra. É louco. É a parábola da avareza. Ele está dizendo é loucura, porque essa noite, o que é isso? Brevidade. Essa noite, o que é isso? Morte súbita. Essa noite, o que é isso? Eu voltarei. Então perguntarei para você, Edgar, para você, Renan, para você, Gilmar, essa noite pedirei a tua alma. O que tens preparado? Ou seja, você ajuntou tudo isso em toda a sua vida? E para quem será? Para quem se ajuntou? Ou seja, para quem você viveu? Onde você empregou sua fé, seu esforço, seu tempo, seu dinheiro? Aí virá ele, que quem vem com a foice, não é a morte não, é ele, louco, tirarei tua vida, louco, a respiração te será tirada, louco, a alma se separar do corpo, então você dará contas, pelo que viveu, para que viveu, para quem viveu, ajuntou, ajuntei, para quem você juntou, meu Deus do céu. 1 Timóteo 6,6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso aqui é um tapa na cara dos avarentos. O que Paulo está dizendo aqui? A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. A verdadeira riqueza é ser piedoso. É ser santo. Lucas, pintor, se você sabe que Jesus vai voltar daqui a alguns meses, você vai atrás de dinheiro? Não, vai atrás de pureza, santidade. Nós fazemos parte de uma igreja imunda. A igreja cristã atual, ela é imunda, está cheio de pecado no seio, ela é profana, ela é suja, ela é imunda, ela não está em dia com seus papéis, ela não está em dia com o seu nome, não está em dia com a sua pureza sexual, e ela está amontoando juízo para o dia da ira. Aquele que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo, como ele é puro. Quem sabe que Jesus está à porta, trabalha para santificação.
Você não tem ideia o que é os bastidores da igreja. Você não tem ideia. Quinto, agora prevendo que a Assembleia Corintiana vai gemer, imagina os coríntios estão lendo isso aqui. Ah, esse aqui, dá uma olhada nesse aqui, ó. É assim, nos bastidores. Dá uma olhada aqui que esse Paulo escreveu aqui, vem cá. Dá uma olhada nesse aqui. É igual vai acontecer hoje, a hora que entrar alguns no carro. Você concordou com o que aquele homem pregou? Vai falar aquele homem. Você concordou com o que aquele homem pregou? Ah, é porque eu não concordei. Assembleia Corintiana, Assembleia é igreja. Corintiana porque é Corinto, não tem nada a ver com... Assembleia Corintiana. Ah, então quer dizer que eu não posso fazer nada? Que sentido tem a vida então, se for vivida assim? Ah, então eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de viver, eu não vou fazer mais nada, porque acabou com tudo. Não foi isso que Paulo falou, e não foi isso que eu falei. Não coloque palavras na minha boca. Ninguém disse aqui que é para deixar de fazer tudo. Quem já está inferindo isso é carnal. Quer dizer que eu não posso mais trabalhar? Ninguém disse que você não pode trabalhar. Quer dizer que eu não posso ter as coisas? Ninguém disse que você não pode ter as coisas. Quer dizer que eu não posso mais ver? Ninguém disse isso. Só mentes carnais pensarão isso. Você reparou no advérbio como? O advérbio como. Paulo não falou, não comprem, não se alegrem, não casem, não vivam. Paulo usou o advérbio como, que indica causa. Eu tenho dinheiro, mas vivo como se não tivesse. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho, eu posso ter, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não o uso exageradamente, prodigamente, mundanamente. Eu tenho empresa, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não gasto todo o meu tempo enfiado no trabalho. É isso. Eu tenho bens, posses, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não coloco o meu coração nisso. É o que Paulo está dizendo, ênfases. São ênfases. Não dei ênfases nessas coisas. É isso que ele está dizendo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Estou encerrando agora. Por fim, Paulo apresenta duas razões finais para fortalecer o argumento que os crentes devem viver assim. Duas razões para fortalecer. Vocês têm que viver assim. Duas razões. Primeiro, silêncio, meninos. Primeiro, Paulo resume toda a narrativa com relação à conduta dos coríntios quanto ao fim no verso 31. Ele diz assim: e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. Agora Paulo vai resumir todos os 5 tópicos que eu disse até agora. Ok? Qual que é a ideia dele? A postura que eles devem ter diante das condições: morte, brevidade e fim. E Paulo resume tudo como? Olha só, olha o que Paulo está dizendo. O verso 31. Não se apeguem a nada desse mundo. Não se enamorem a nada desse mundo. Não fixem seus olhos nesse mundo. Não se envolvam com esse mundo. Não se infiltrem, se integrem, se submerjam a esse mundo. Meu Deus, será que é difícil? Isso era beabá cristão há 40, 50, 60, 70 anos atrás. Não se apegue nesse mundo. Por quê? E ele dá as razões, e essa resposta envolve tudo que foi pregado até agora. Porque a aparência desse mundo passa, verso 31. Paulo dá razões lógicas. Porque eu devo viver como eu preguei? Porque tudo isso é passageiro.
porque essas coisas se desfarão, porque essas coisas virão cinza, rugas, virarão pó, porque essas coisas não têm valor eterno, porque essa vida terrena não é o fim último de nossa vida. Por favor, irmãos, a aparência desse mundo passa, velhice, doença, cansaço, incêndio, ferrugem, tudo passa, a traça corrói, a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, escava, o tempo fica no tempo, no esquecimento, tudo se desfaz, é tudo momentâneo, é tudo passageiro. Essas coisas pelas quais muitos lutam, muitos se esforçam, muitos choram, muitos relutam, muitos esperneiam, não são mais do que figuras, espantalhos, sombras, silhuetas, que perecerão, que acabarão, que não têm valor eterno. Aqueles que usam as coisas desse mundo, não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Já não passou? O mundo que você jogava futebol na rua com dois chinelos havaianos é o mesmo de hoje? A programação que você assistiu? A calça masculina que você usa hoje é a mesma do seu pai? Esse mundo passa. As coisas que nós amávamos 20 anos atrás, amamos hoje. As coisas que tinham valor 70 anos têm hoje. As coisas que têm valor hoje terão daqui 50. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É tudo inútil. E Salomão, depois de escrever seus 3 livros, vai dizer, o final da vida é esse, teme a Deus e se aparta do mal. Vaidade. O primeiro argumento para reforçar é esse. Tudo que você se apega aqui vai passar. Vou repetir a frase de Charles Studi. Uma vida só, e logo passará. E somente o que for feito por Cristo permanecerá. Último argumento. Por que temos que viver assim? Por causa do momento atual que a nossa sociedade atravessa. Verso 26. Lê aí. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Uma das razões de Paulo ter dado essas ordens era em razão da condição da sociedade na época. Perseguição dos judeus, perseguição sobre Nero, prisões, martírios, fuga, isolamento. Aí Paulo está dizendo, por causa da condição da sociedade romana, grega, vocês têm que viver dessa forma. Segunda razão porque eu estou pedindo para vocês viverem assim. Por causa da condição que a nossa sociedade atravessa, nós estamos a um fio de uma guerra civil. Estamos a um fio de uma ditadura ser instalada, e os direitos serem caçados, vai haver cárcere, vai haver perseguição, vai haver desemprego, vai haver inflação, vai haver fome. Não é tempo para perder, não é hora de perder tempo com coisas estúpidas. Se a igreja não for treinada agora, ela não suportará o que está aqui, o que está por vir. E ele diz isso para a igreja de uma das 7 igrejas da Ásia: porque guardaste a palavra, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da provação que virá para tentar o mundo todo. Ou seja, aqueles que foram fiéis, aqueles que sujeitaram a Deus, aqueles que viveram segundo esses princípios, eles atravessarão o que está por vir. Como é que você pode pensar em glutonaria, em benesses? Seus familiares estão morrendo na cachaça e vão para o inferno. Seus filhos estão nas drogas, ímpios, perdidos. Estamos cheios de tormentos e iminências de perseguições. E agora é hora de comprar e vender, de comer e beber. Por causa, tem uma tradução, é por causa da angustiosa situação presente.
Paulo diz, essa tradução, da angustiosa. Tenho que viver assim. Estou errado, pastores? Pelo menos tem 2 comigo. 2 conta aqui, 3 conta 500. 2. Eu sei que talvez você queria ouvir que eu orasse para Deus curar o seu caroço, para aprovar aquela carta de crédito, Ele te dá um arrepio na terceira vértebra e você sai e sentir a presença lá hoje. Arrepiei. Mas eu não fui chamado para isso. Fui chamado para te dizer a verdade. Essas coisas estão acontecendo hoje. Sedições. Um ataque contra a verdade, contra a lei. O que eu recomendo? Pai, vá para casa hoje. Reúna sua mulher e seus filhos. Faça uma reunião. Feche a sua família para balanço. Recomece. Daqui para frente. Proponha uma mudança a partir de hoje. Algo tem que mudar depois desse sermão. Não podemos, diante de um fato desse, continuar vivendo da mesma maneira. Limpe o seu nome, pague as suas dívidas, reconcilie com seus inimigos, peça perdão para a esposa, perdoe o marido, os filhos. Volte a ter vida devocional com as escrituras, com a oração. Destrua o material pornográfico. Chega dessa sujeira e dessa imundícia. Viva como um cristão decente. Inicie o culto doméstico na sua casa. Mude, se candidate às missões, ao evangelismo. Faça alguma coisa para o reino. Marido, reúna com a tua esposa, se você não tem filhos. Proponha mudança. Tome decisões hoje que reflitam na eternidade. Não se esqueça da anomia. Vocês estão gastando o dinheiro de vocês demais com comida, demais com comunhão, demais com roupa. Essa semana de oração foi uma das menores da história dessa igreja. Não compareceu quase ninguém, porque eles estão festejando, comendo gordas iguarias, fazendo caros passeios, se esparramando em suas camas e não querem vir lutar em Sião. O seu dinheiro não te pertence. Esse dinheiro que você tem é de Deus. Você administra, você é mordomo de Deus. Esse corpo não é seu. Você administra, ele é santuário do Espírito Santo. Esses filhos não são seus, são herança do Senhor, foram dados para você administrar. O tempo não é seu. Ensina a contar nossos dias, usar nosso tempo, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem que usar o tempo. Deus deu talento a vocês, a um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5, cada um segundo a sua capacidade, e quando Ele voltar, vai requerer os talentos, os dons que Ele deu a você. Viva a luz disso, é o que eu tenho para dizer para vocês essa noite. Desculpe pelo pesado discurso, mas é que o Espírito mandou me dizer a vocês. Eu espero que esse sermão tenha reflexo na sua eternidade. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus.
Vamos ter um momento de orar. Esse momento não é só o protocolo para fechar a pregação, não. Eu quero que você se derrame no altar de Deus. Reflita, reflita.